Irmãos, a gente tem compartilhado já na última semana e também me comprometi em poder dar sequência com vocês acerca da edificação da casa de Deus, o assunto da edificação da casa de Deus. O assunto da edificação da casa de Deus é uma responsabilidade daqueles que participam da casa de Deus. O assunto da edificação da casa de Deus é de responsabilidade daqueles que, usando com muita clareza essas palavras, eu quero dizer para você, daqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo sangue de Jesus, regenerados pela fé, nascido de novo, por conta da obra maravilhosa do Senhor Jesus no Calvário, e que já não vivem mais edificando as coisas segundo os seus próprios interesses, senão que agora são os chamados para cooperar na edificação da casa de Deus. Sabemos que a edificação da casa de Deus é um assunto espiritual. Deus não nos chamou para edificarmos um templo de pedras, de madeira, com adornos. A igreja, que é a casa de Deus, é o lugar da habitação de Deus no Espírito, portanto é uma casa espiritual, sendo edificada para a habitação de Deus. Aí você pode perguntar, Fábio, mas onde ficam os exemplos, de quando, por exemplo, se edificou um tabernáculo para Deus? Como fica o exemplo de Moisés? Como fica o exemplo de Davi, o exemplo de Salomão, que edificaram casa para Deus? Obrigado. Onde está o exemplo, onde está então o exemplo daqueles homens que reedificaram a casa de Deus depois que o templo foi destruído lá por Nabucodonosor durante aquele período da opressão babilônica e logo o exílio babilônico? Todas essas expressões da edificação da casa de Deus, ou todas essas manifestações da edificação da casa de Deus no Antigo Testamento, tinha como objetivo poder apresentar para nós que Deus requereu diligência de um povo. Esse é o sinal de Deus para nós. Esse é o apontamento de Deus para nós, a igreja. Um povo espiritual, com diligência e responsabilidade de edificar uma casa para a habitação de Deus, para que Deus, vindo e habitando, pudesse o próprio Deus expressar a sua glória e governo entre esse povo. Portanto, olhando então por um retrovisor para o Antigo Testamento, nós temos os tipos da edificação da igreja no Antigo Testamento. E é sobre isso que nós tratamos na semana passada, usando o exemplo daqueles 7 homens que nós chamamos de varões de presságio. E nós começamos a apresentar para os irmãos e trazendo juntos aqui clareza acerca da responsabilidade que esses homens tiveram na reedificação do templo que tinha sido destruído em Jerusalém. Mas eu meditando nisso essa semana, irmãos, foi inevitável que numa consideração profunda diante de Deus, não sobre somente quem e o que deve ser edificado primeiramente na casa de Deus, o quem é a pergunta de quem são as pessoas que edificam a casa, e o que, em termos de estágios, deve ser o que ser edificado e quais os estágios e cada fase que as coisas relativas à casa de Deus devem ser edificadas. Eu considerei diante de Deus que antes da gente ver esse assunto nessa amplitude, nós precisávamos revisar um outro assunto. E o assunto que precisa ser revisado por nós é esse texto de Apocalipse capítulo 2. Porque se a gente não analisar, irmãos, com seriedade, qual é o nosso estado atual diante de Deus, nós podemos fazer qualquer tarefa, qualquer obra, e eu vou dizer para os irmãos que ela corre um sério risco de ser em vão. Um sério risco de ser em vão. E por isso, eu tomo a liberdade de poder falar com os irmãos acerca
primeiramente, só por uma questão de posicionamento, para a gente olhar a nossa própria vida. Para que se Deus, que conta com o seu povo, para que com clareza edifique a sua casa, nós precisamos reconhecer como nós estamos diante dele. E aqui entra esse texto de Apocalipse, capítulo 2. E eu vou ler novamente o texto que diz assim: conheço as tuas obras, 2:2, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não o são, e os tem achado mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Você vai perceber que aqui é uma palavra de louvor de Deus, na verdade, o próprio Cristo falando com o apóstolo João, é uma palavra de louvor, de reconhecimento de que esse povo era um povo que tinha, sim, obras, porque ele começa falando, eu conheço as tuas obras. E você vai perceber que nesse primeiro momento não tem nenhuma reprovação para as obras deles. Não tem nenhuma crítica, nenhum questionamento para as obras. Por quê? Porque Deus, aqui a pessoa de Jesus Cristo falando com João, reconhece que a obra, nesse caso aqui apontando para a igreja de Éfeso, era uma obra que tinha solidez. E ele continua dizendo que eles tinham não só essa obra, mas eles tinham trabalho perseverante. Além de trabalho perseverante, eles tinham um senso crítico com relação aos manipuladores de plantão, os superapóstolos que se apresentavam no período inicial da primeira era apostólica, ou da segunda, entre a primeira e a segunda leva apostólica, dos 12 de Cristo e os outros apóstolos enviados, como exemplo Paulo, Barnabé e tantos outros. E eles colocavam esses falsos mestres e apóstolos à prova, e reconhecia que eles eram mentirosos. E como é que ele identifica o que é mentiroso? Só quem conhece a verdade reconhece uma mentira. É por isso que de vez em quando a gente tem um friozinho aqui, ó, sabe? Porque quando você conhece a verdade acerca de Deus e você não anda consoante a essa verdade que é a pessoa de Cristo, e andamos e cometemos alguns deslizes, ou pecamos, ou transgredimos, a gente sente aquele friozinho aqui. Ou quando a gente está inclinado a fazer uma coisa errada e sabe que não deve ser feito, você mais uma vez tem um alerta dentro de você. Por quê? Porque quando você vai em direção a uma mentira, a verdade que está dentro de você, ela vai te cerceando, ela vai alertando, ela vai acendendo luzes. Começa com uma luz amarela, depois a luz vermelha. Se você passa o sinal vermelho, isso já é uma infração. E eles sabiam reconhecer quem eram os falsos entre eles. Olha, irmãos, que precioso. Mas vamos ouvindo. E eles não suportavam as provas por si mesmos. Eles suportavam, versos 3 diz, e tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Ou seja, é aquele tipo de gente que está sofrendo e sabe que aquelas provações e as dificuldades que enfrenta por causa do nome do Senhor. Por haver reconhecido que há um Senhor sobre a sua vida, e esse Senhor é Cristo, e dentro de si mesmo também, da mesma forma, há um instinto espiritual de perseverança, mesmo sabendo que está sofrendo, que está enfrentando dificuldade, e que se mantém posicionado por conta dessa pessoa dentro de você, que é o próprio Cristo. Olha, irmãos, até aqui só louvor, é só coisa positiva. E até aqui eu creio que se a gente fizer uma análise, e o objetivo é que a gente possa fazer um olhar, não é um olhar introspectivo, não é isso. Mas é um olhar de realidade espiritual, de qual é a nossa realidade. Se a gente ficar até aqui, irmãos, está tudo mil maravilhas. Mas o detalhe é que esses assuntos, eles podem ser assuntos exteriores e serem reconhecidos por outros do lado de fora. Porque vem perseverança, vem o sofrimento, vem que você resiste, por exemplo, a palavras de pessoas fraudulentas que querem
deturpar a palavra de Deus. Então, se você se posiciona e se expressa, qualquer pessoa que esteja olhando vai poder notar isso. Mas aquilo que é mais íntimo interior, só há um que conhece. É aqui onde a nossa régua começa a ficar curta. Porque no verso 4, o texto sagrado diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Ele diz o seguinte, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. E é aqui que eu creio que a coisa vai ficando complicada para nós. Porque agora é um assunto de discernimento. E aqui eu entendo que é onde se instala a maior confusão entre o povo de Deus. Seja por canções que a gente canta e que dão uma falsa ideia de que a gente está correto, porque a gente canta coisas, irmãos, que elas não estão na sua plenitude alinhadas com a palavra de Deus. E a gente canta, porque é bonito, porque fala de Jesus, porque tem um aspecto de espiritualidade. Eu não estou dizendo que está tudo errado. Mas se Cristo nos chamou à sua centralidade, irmãos, qual que é o lugar do centro? É no centro. E se você for falar de precisão, de exatidão, como por exemplo, aparelhos e equipamentos que medem ou aferem com exatidão, precisão assim cirúrgica, as coisas pelas quais eles foram feitos para medir, então nós, como seres espirituais, nós precisamos aprender, por meio do Espírito Santo, a aferir e medir quão perto do centro nós estamos, uma vez que Cristo é a pessoa central das nossas vidas. Então aí já não cabe mais canções aleatórias que a gente canta só por costume ou porque a gente acha bonito. Não, nós precisamos ser exatos nesse tocante. Quanto mais, irmãos, no desenvolvimento de uma vida espiritual que agrada o coração de Deus, porque agrada o coração de Deus no tocante à exatidão com que ela expressa a vida de Cristo. E esse verso 4 e 5, para mim, aí mora o detalhe. Aí habita o detalhe, aí reside o detalhe, em que nós muitas vezes nos confundimos. E por que nós nos confundimos com esse texto? Porque a gente não sabe discernir o que Jesus quis dizer com haver abandonado o primeiro amor e voltar às primeiras obras. Porque a mistura está em não reconhecer o significado do que é o primeiro amor. Tem uma canção que diz: quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vocês lembram dessa música? Tudo certo. Mas se eu falo de exatidão, eu preciso avaliar um pouco melhor. A confusão está em não discernir o significado do haver abandonado o primeiro amor. Uma coisa, irmãos, é prioridade. Outra coisa é um assunto numeral. Exemplo primeiro, segundo, terceiro. Eu vou chegar lá, tá? Só um preâmbulo aqui para a gente poder se situar e, com a ajuda do Senhor, entendemos o que Deus quer falar conosco. Eu vou dar 2 exemplos, e eu tomo liberdade de dar exemplo, vou usar como exemplo porque eu estou aqui na frente. A minha mãe tem 3 filhos. Eu sou o mais velho dos meus 3 irmãos. Portanto, eu fui o primeiro filho da minha mãe. E no tocante ao amor de mãe, eu fui o primeiro amor da minha mãe. O filho, como primeiro amor, na experiência da maternidade da minha mãe. Mas, irmãos, não demorou muito, 1 ano e 9 meses depois veio meu irmão do meio. E numericamente, o meu irmão foi a segunda experiência da manifestação do amor de mãe. Mas não demorou muito, depois do segundo, 3 anos e alguma coisinha, veio o terceiro, meu irmão caçula. E na experiência da maternidade da minha mãe, o meu irmão
mais novo, foi a terceira experiência do amor de maternidade da minha mãe. Agora pega os três e bota no mesmo balaio, pega os três e senta na mesma mesa, e coloca a minha mãe olhando de frente, e você vai ver que é uma questão de ordem, 1, 2, 3, e não de uma devoção maior pelo primeiro amor ao filho mais velho. Eu tenho então um segundo amor pelo filho mais novo, do meio. E um terceiro amor, como que numericamente falando, em depreciação da ordem, o meu irmão caçula ser o terceiro. Não é assim. Porque se você sentar, colocar os três de frente e colocar a minha mãe, ela vai falar assim, eu amo os três. Ainda que os meus irmãos mais novos não acreditem nisso. Eles acreditam que eu sou o filho preferido. Né? E a gente brinca com isso. É muito engraçado, às vezes, os almoços de domingo na casa da minha mãe, quando nos reunimos todos. Eles falam que eu sou o preferido. Não é que eu sou o preferido, é que eles não entenderam esse assunto da ordem. Eu só sou o primeiro na experiência dela. Mas o amor dela é dilatado pelos três da mesma forma. Entenderam, irmãos? Mas eu vou tomar um segundo exemplo. E eu peço liberdade para os irmãos para me usar como exemplo de novo. Mas não eu como exemplo em si, mas só a minha história como exemplo. Eu sou casado com a Betinha. 19 de maio agora, no dia do casamento do Dá, nós vamos completar 23 anos de casados. Nós, no dia do nosso casamento, nós fizemos votos. Votos de amor, de cuidado de um para com o outro, de reciprocidade. Votos que até a morte nos separe. Agora já não é, na minha relação com a Betinha, um assunto numeral. Agora é, na minha relação com a Betinha, um assunto de prioridade de amor. Por quê? Porque ela se torna, para mim, o meu principal amor. Claro, eu estou dizendo aqui entre nós, humanos. O meu amor primeiro é para o Senhor, mas eu só estou usando um exemplo. Tirando isso, eu quero, não é trazer para um nível mais baixo, mas só para a compreensão dos irmãos, para que onde eu quero chegar. Então, nessa experiência de amor, eu me torno o primeiro amor dela, não em ordem numeral, mas em termos de qualidade e definição da responsabilidade, da mutualidade, do afeto, das afeições. Ela não deve ter nenhum amor nessa medida, nessa qualidade de amor, que suplante o meu. Nem com os filhos, porque o dos filhos tem o seu lugar. Então uma coisa é numeral, 1, 2, 3, minha mãe e os 3 filhos. Outra coisa é a qualidade, a responsabilidade, a reciprocidade, o zelo, que envolvem o ser o primeiro amor. Nesse caso, eu dela e ela o meu. E aqui que eu quero trazer os irmãos a uma realidade. Que é justamente, irmãos, entender que Jesus, como o primeiro amor, ele não é aquele numérico do 1, 2, 3. Exemplo, quando você se converteu, você teve uma experiência linda com o Senhor Jesus. Vou dar o teu exemplo. Lembra de você quando você conheceu a Jesus. E quando você conheceu a Jesus, o seu coração queimava por Ele. Você o amava apaixonadamente. Você pregava Cristo para as pessoas. Você era o maior evangelista do planeta. Não tinha outro, na tua história de vida e no teu conceito, que amasse mais a Jesus do que você. Mas o tempo foi passando e o teu amor foi esfriando. E então, você tem um lampejo, uma consciência de que você tem que voltar para aquele primeiro amor, daquele sentimento que você tinha com Jesus, que é um fogo que queimava. Irmãos, o que Jesus está dizendo não é isso.
O que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor Jesus está ensinando, é algo muito mais sério e profundo. Não é para você voltar numericamente para o primeiro amor. É porque a crítica de Jesus aqui, para nós, sem sombra de dúvida, é o abandono dele como o primeiro e suficiente amor das nossas vidas. E esse primeiro não é numérico, não é numeral. É um primeiro em termos de suficiência. Não é em termos de experiência daquele fogo que queimou em você. Porque se você viver com base naquela experiência do fogo do primeiro amor, eu quero dizer para você que você não avançou em maturidade. Porque haverão momentos de sequidão na tua vida. Haverão momentos de frieza, de medo, angústia, ansiedade, perdas dramáticas. E que você vai pensar que Deus está muito longe de você. E você não vai ter ânimo, desejo de pregar o evangelho para ninguém. Porque no fundo você se sente um inútil. Alguém inapto a comunicar Cristo, porque o fogo já não queima mais. Irmãos, não é essa a verdadeira experiência cristã. A verdadeira experiência cristã é não abandonar o primeiro amor, é não abandonar a qualidade de amor com que nós amamos o Senhor. Porque essa qualidade de amor, ela precisa ser provada, experimentada e nos conduzir ao fogo dos primeiros dias quando nós nos convertemos, à frieza com que nós nos sentimos muitas vezes por falta de experiência, porque Deus às vezes nos leva para o deserto e nos faz provar coisas, irmãos, que eu e você jamais pensamos que como filhos de Deus poderíamos ter experimentado. E você vai achar o quê? Que é o fogo que vai te sustentar? Ou é você conservar a consciência e o desejo árduo, profundo, de ainda que você passe por todas as crises desse mundo, seja saúde, seja questão econômica, seja o que for, com filhos, o casamento, seja o que for, você o considera como a primeira pessoa da sua vida. Você o considera como o essencial, como o sumo da vida, como aquele que, podendo o teu pai ou a tua mãe te abandonarem, como diz o profeta, ele jamais vai te abandonar. E onde fica a confusão aqui? Porque a gente acha que voltar para o primeiro amor tem a ver com obras. O voltar ao primeiro amor tem a ver com uma pessoa, queridos. É o Filho do amor de Deus que captura todas as nossas afeições. E as afeições do Filho de Deus vão nos transformando por contemplá-lo, independente, irmãos, da circunstância em que a gente viva. Tendo fogo, aquele fogo evangelístico dos primeiros dias, aquela paixão maluca que você sentia por Jesus, ou se sentindo um cubo de gelo, parecendo nunca haver experimentado aquele fogo. É nessa hora, irmãos, que a experiência de tê-lo como nosso primeiro amor e todos os nossos afetos e as nossas devoções colocadas nele, nos sustentam em meio àquela crise. Portanto, se você abandonou o primeiro amor, não é uma questão de voltar a fazer coisas para o Senhor. Não são obras, é uma pessoa. E se o seu coração, não é que não esteja queimando, mas se o seu coração não tem afeição primeira, o afeto primeiro do seu coração, não for direcionado para a pessoa de Cristo, o teu primeiro amor, o teu principal amor, o primeiro não numérico, mas como essencial, principal. Então considere que aquelas outras coisas que você veio considerando como adicionais na sua vida, como bênçãos de Deus, e que elas roubaram de você, seja
trabalho, seja um sucesso ministerial, seja o que for, relacionamento, seja o que for, que roubou a tua primeira afeição de Cristo, porque você o abandonou, colocando outra coisa no seu lugar. Eu peço encarecidamente, irmão e irmã, que você olhe para Jesus Cristo como o teu primeiro amor. Para que então, recuperando todo o afeto por Jesus, e o tendo como principal, o primeiro amor da tua vida, possa se cumprir na sua vida aquilo que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 6,33. Aí tem um encaixe, o numérico. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando você o tem como primeiro amor, essencial, o 1, 2, 3 que vem depois, irmãos, é só uma consequência. O numeral é uma consequência. E aí a gente vai discernir o que o Senhor disse no verso 5. Quando ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, é uma questão de arrependimento. Volte a ter Cristo no seu mais profundo afeto, e então você vai ter por natureza o 1, 2, 3, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, as coisas que vão se ordenando numericamente. Mateus 6,33. E aí a prática das primeiras obras, e aí entra o assunto do lançamento das bases para a edificação da casa de Deus no Espírito, começa a fazer sentido para nós. Os irmãos estão entendendo? Aí quando você tem isso colocado no seu devido lugar, aí você pode considerar a possibilidade de se colocar à disposição para a edificação da casa de Deus. E você começa edificando a sua própria vida, ou melhor dito, não se auto-edificando, mas é certo que existe uma cooperação nossa com o próprio Deus em termos de disciplina, de dedicação. Não porque a gente está fazendo um esforço sobre-humano para manter a presença de Deus, mas porque nós, por uma questão de afeto, o temos em primeiro lugar. Então todo o restante se ordena tão facilmente, irmãos. Facilmente não por facilidade, porque a vida não é simples. A gente enfrenta dificuldade o tempo todo. Diga a nossa alma, o nível de aflição que a gente tem em função das decisões que a gente toma e da falta de decisões, das indecisões que nós temos. Nós precisamos ser encorajados pelo amor de Deus, pelo Filho do seu amor, a prosseguir. E então, passa a fazer sentido para nós o que a gente vem agora estudando com relação à edificação da casa de Deus. Porque agora você, tendo esse ponto corrigido, pelo menos aquilo que Deus tinha para falar conosco, em termos de observação, nos foi falado, e então agora há uma disposição em nós de cooperarmos, a partir da nossa própria vida, com essa edificação espiritual para Deus. A casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus é formada de pessoas nascidas de novo, que reconheceram em Jesus Cristo a suficiência para a sua salvação. Pessoas que reconhecem a impossibilidade de ser salva por si mesmo, pelas suas obras, pelo que faz, pensa ou fala. E reconhece que há outro que pensou, que falou e que fez tudo em nosso lugar. A pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E é com base nele, na sua pessoa e na sua obra, que nós podemos nos tornar úteis na edificação da sua casa. E então, retomando o que havíamos compartilhado, eu quero voltar a falar sobre
o que na semana passada nós demos início, né? Com relação à edificação da casa de Deus. Nós vimos e estamos vendo dois pontos importantes na edificação da casa de Deus. Quem são os que edificam e quais são as coisas que devem ser edificadas na casa de Deus, por ordem de prioridade. E nós vimos na semana passada também, com base no texto de Zacarias, capítulo 3, versos 7 a 10, aqueles 7 homens que são varões de presságio, são varões simbólicos. Porque lembra que eu falei dos símbolos da edificação da casa de Deus no passado? Nós temos esses símbolos e a igreja tem a realidade. Eles tinham os 7 homens varões de presságio que Zacarias menciona. Esses varões de presságio são Ezequiel e Daniel. Vocês lembram quem eram? Quem mais? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Certo? Ageu, Zacarias e Neemias. Aí veio a pergunta: e Esdras? Esdras, como escriba, ele relata a edificação da casa de Deus e aqueles que edificam a casa de Deus na sua integralidade. Mas ele participa também do processo. Então nós vamos ver primeiro as pessoas e depois o que se edifica na casa de Deus. Um outro ponto que foi importante, e acho que é importante ressaltar, é que na edificação da casa de Deus, nesse processo da reedificação do templo de Jerusalém, destruído pelo grande monarca Nabucodonosor. Nabucodonosor é um tipo de anticristo e foi o primeiro grande monarca a executar a vontade de Deus fora da nação de Israel. Israel foge da responsabilidade que Deus lhe havia confiado como reino sacerdotal, e então Deus usa o Nabucodonosor para punir as nações da terra, especialmente Israel, pela sua responsabilidade. Diante disso, você vai perceber que aqueles varões de presságio, os 7 homens mencionados ali em Zacarias 3, você vai encontrar uma coisa muito interessante, irmãos. Assim como no Novo Testamento, e aqui no Novo Testamento nós temos a realidade, no Antigo Testamento, Israel era uma nação sacerdotal. E você vai perceber que esses homens de presságio, eles trabalhavam e operavam no Antigo Testamento com base no que nós temos ali em Efésios capítulo 4, naqueles ministérios como nós conhecemos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque cada um deles, dos varões de presságio, tem uma característica predominante com respeito ao que Paulo ensinou para a igreja no capítulo 4 da carta aos Efésios. E o que é muito interessante, que nós temos então um reino sacerdotal. O que é o reino sacerdotal para a igreja, irmãos? Todos os santos. Você entende o significado de todos os santos? O significado de todos os santos é todos os que nasceram de novo, todos os que foram regenerados por Cristo Jesus, todos os que passaram pelo Calvário, são ou formam um reino sacerdotal para Deus. Ponto. Ah não, mas eu achava que essa era uma tarefa do pastor. Você se enganou. Ah não, mas eu achava que era uma tarefa do presbítero. Enganou também. Ah, mas do diácono eu não me enganei. Se enganou sim. Ah não, mas é uma responsabilidade dos missionários então. Ah, você continua enganado. Ah não, é uma responsabilidade de quem ensina então. De novo, irmão, errando. Não. Todos os que nasceram de novo formam um reino sacerdotal para Deus. Portanto, eu e você participamos da edificação da casa de Deus. Eu e você temos responsabilidade nesse processo de edificação da casa. Agora, eu preciso identificar e reconhecer como no trabalho da edificação da casa de Deus,
eu vou atuar. Em que área? Para que Deus me chamou? Qual a capacitação que tenho? É igual você dizer que você está vendo um grande canteiro de obras e dizer que nem todos aqueles que estão naquele canteiro de obras são obreiros. Eles participam todos daquela edificação, até aquele que com maior simplicidade pega uma pazinha e vai tirando as pedrinhas do meio do caminho. Ele está trabalhando também. Agora, uma coisa é o engenheiro, que projeta, que acompanha a execução. Outra coisa é o operador de máquina. Outra coisa é o mestre lá de obra. Outra coisa é o pintor. E outra tarefa, por uma questão de capacitação, de vocação, é aquele que trabalha na parte elétrica. Aí você tem que identificar. Mas sem sombra de dúvida, todos participam. Um reino sacerdotal. E é muito interessante que nesse processo da reedificação da casa de Deus, com relação à nação de Israel, você vai perceber, irmãos, que você tem 3 pares de reis sacerdotes trabalhando juntos, para deixar claro para nós como Deus opera no reino sacerdotal. 3 grupos em todo o processo da edificação da casa de Deus. Semana passada nós vimos o primeiro grupo, né? O primeiro par, são 3 pares, o primeiro par nós vimos Ezequiel e Daniel. Como Ezequiel e Daniel trabalharam nesse processo da edificação da casa de Deus. Ali foi usada a expressão entre nós aqui, o que eu compartilhei com os irmãos, como intercessores. Porque tanto Ezequiel quanto Daniel viram o que Deus estaria fazendo antes que houvesse acontecido. Ezequiel viu a planta do templo, ele viu todo o templo. E se Israel fosse fiel naquela etapa final do seu cativeiro de 70 anos na Babilônia, Ezequiel teria então o aval de Deus para comunicar para aqueles homens de Israel quais eram as medidas do templo a ser reedificado. Porque na casa de Deus, irmãos, existem medidas exatas e precisas. E como muitas vezes nós somos descuidados demais com a nossa espiritualidade, a gente não consegue perceber isso. Aí você sobrecarrega um lado, porque você não discerne fazer parte disso. E aí você segrega um grupo, que às vezes tem muito prazer em chamar a responsabilidade sobre si mesmo, sem dividir a tarefa. E eu estou falando aqui, infelizmente, da classe clerical que Deus nunca desejou que houvesse na sua igreja. Não existe clérigo no corpo de Cristo. Você tem funções ministeriais, responsabilidade. Agora, título e posição eclesiástica, isso, irmão, pertence à antiga aliança, não à nova. A nova aliança é outra coisa. A nova aliança é um reino sacerdotal. E olha o exemplo desses varões de presságio, varões simbólicos, porque eles falam daquilo que é símbolo, ou do que foi símbolo no passado, mas que para nós é o quê? Realidade. Eu já compartilhei com os irmãos aqui o significado de símbolo. Símbolo, no original grego, é claro que se a gente for ler o texto de Zacarias no seu original, ele vai estar em hebraico, mas no grego a palavra símbolo é a junção de 2 palavrinhas, de sim e balém. Sim, daí surge a palavra sinérgico, que é o que coopera com. E balém, daí vem a palavra bala, que significa lançar. Bala de tiro, né? Lançar. E a junção das duas, ela dá a ideia de um acordo feito entre 2 pessoas, em que elas tomavam um prato, e elas lançavam esse prato ao chão, quebrando esse prato, e cada uma das partes levava consigo, cada um dos lados do pacto, eles levavam consigo uma parte desse prato, e estabeleciam uma data para o cumprimento daquele acordo. E então, quando chegava o dia do cumprimento daquele acordo, um vinha com uma parte, e outro vinha com outra parte,
E quando eles se encontravam para o desfecho daquele acordo, eles uniam os pratos. E na união dos pratos, você sabe que, para quem já teve a oportunidade de restaurar um jarro em casa, eu já, né, uns negócios lá que você vai colocar um Durepox, um Super Bonder, você vai ver que as partes se encaixam perfeitamente. E aí, olha que eles uniam, esse realmente é o símbolo do nosso acordo. Portanto, eles eram um símbolo e nós a realidade. Varões simbólicos, mas nós desfrutamos da realidade, da edificação perfeita da casa de Deus, no Espírito, porque Deus é Espírito. E os que edificam precisam discernir que o seu serviço é espiritual. Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, ao Deus a quem eu sirvo no Espírito. No seu espírito ele servia a Deus, ainda que ele fosse um homem que se movia, que foi açoitado, naufrágio, fome, nudez, frio, angústia, tudo isso, irmão, ele passou. Mas na hora de servir pela realidade da comunhão dele com Deus e por ter o Senhor como o primeiro amor da sua vida, ele suportava tudo isso. Então esses varões simbólicos, o primeiro par dos 3 pares na edificação da casa de Deus, no tocante à restauração do exílio babilônico, da casa de Deus, a restauração da casa de Deus, pós-exílico babilônico, começa então com a intercessão de de Ezequiel e Daniel. Mas o segundo grupo são o sumo sacerdote Josué, e se você for ler, por exemplo, Zacarias, ele vai falar do sumo sacerdote Josué. Mas se você for ler tanto Neemias quanto Esdras, ali ele está com o nome Jesua, filho de Zorobabel. Filho de Jesua. E Jesua é só uma contração do nome Josué. Entende? Nós temos aqui 2 Léos. O Léo Almeida e o Léo Rossi. Mas o nome deles não é Léo. O nome deles é Leonardo. Mas a contração do nome Leonardo não é só um apelido, mas uma contração. E você vai encontrar um monte disso na Bíblia. E às vezes você acha que é outra pessoa, e quando você vai se dar conta, é o mesmo. Por quê? Porque é o nome na sua versão contraída. E a gente vai ver agora só no final, para que a gente tenha clareza acerca do trabalho e da profecia que veio sobre a vida destes 2 homens, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué. Abre em Zacarias, capítulo 3, de verso 1 a 10, diz assim: livro de Ageu, depois de Ageu, Zacarias. Três, do verso 1 ao verso 10. Diz assim, Zacarias falando: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo na tua Bíblia está maiúsculo ou minúsculo? Portanto, aqui se trata do Malach Yavé, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor nesse contexto? Cristo. Uma teofania do Filho de Deus diante do profeta Zacarias. O anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora aqui, irmãos, você tem o sumo sacerdote Josué, que é um tipo de Cristo, eu não sei se você sabe, mas o nome Josué significa Salvador, e que o nome Jesus é a variação agregada ou grega do nome Josué. Jesus é a variação do nome Josué de hebraico para o grego. Era o nome com que Josué era falado entre os judeus que estavam ali já
tinham sido dominados pelo Império Grego. E aqui então você tem o sumo sacerdote Josué, que tinha Satanás do seu lado se opondo a ele. E Satanás acusava o sumo sacerdote Josué, sabe do quê? De impureza. De ser alguém imundo diante de Deus. Inapto, incapaz de oficiar diante de um Deus santo, porque ele estava sujo. É isso que Satanás está dizendo. Sabe, irmão e irmã? Quando Satanás fica dizendo que você é um sujo, que você não presta para servir a Deus, que você não tem como, não tem mais jeito, que a tua impureza não coopera com o serviço a Deus, eu vou te dizer, por um lado, Satanás está certo. Mas por outro lado, irmão e irmã, nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. O fogo de Deus, irmãos, nos purifica. Por isso nós não podemos estranhar o ardente fogo que queima entre nós, achando que isso é coisa estranha, como disse o apóstolo Pedro. Porque esse é um fogo que vem para nos provar, muitas vezes, irmãos, para purificar as nossas vidas. Então, o diabo, o Satanás, vai se opondo ao sumo sacerdote Josué, mas o Malach Yavé, o anjo do Senhor, se planta diante dele e diz assim: o Senhor te repreenda. Mas é o próprio Senhor Jesus repreendendo Satanás, porque quem é o Senhor que ele diz que deveria repreender? Ele mesmo repreendendo Satanás. E ele diz assim, verso de número 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Jesus agora falando, irmão, se coloca no lugar do sumo sacerdote Josué, porque agora nós estamos falando de um reino sacerdotal. Eu e você oficiando diante de Deus na edificação da sua casa. Mas a gente precisa se preparar antes. Primeiro a nossa afeição, a nossa devoção se volta para Cristo. Depois nós vamos pensar o que fazer. Nós vamos entender de Deus como edificar. E que parte nos toca na edificação. E aqui o sumo sacerdote Josué passava por isso. Uma acusação do diabo de que ele estava sujo. Tudo bem, se está sujo, o que você faz? Você precisa que Jesus limpe, te limpe. Ah, você está com a roupa suja? Deixa ele trocar a tua veste. E foi o que aconteceu com Josué. Certamente do jeito que ele estava, ele realmente não podia. Satanás não estava de todo errado. Ele não podia sacerdotar naquelas condições de imundície. Porque ele vinha de um contexto de mistura entre os babilônicos. Essa é a verdade. Mas o coração dele queimava por fazer a coisa correta diante de Deus. E ele diz assim, tomou verso 4, a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Verso de número 5. Eu disse, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Vê que existe uma vestimenta correta diante do Senhor, vestes limpas, purificadas agora, dadas pelo próprio Senhor. E quem que agora está diante dele? Primeiro tinha o diabo do lado dele, Satanás se opondo. Mas agora o texto está dizendo muito claramente. O verso de número 5 finaliza dizendo que o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, varões simbólicos em algumas Bíblias. E esses varões simbólicos, homens de presságio, eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo, o renovo. Quem é esse? Ele está dizendo que Cristo viria. O renovo é Cristo. Verso 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Quem é essa pedra? Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal.
a pedra de apoio, a pedra de sustento na edificação. Vê que agora tem uma pedra diante dele. Mas não seria ele quem colocaria a pedra. Ele faria o ofício. Ele trabalharia um aspecto da obra, porque ele vê a pedra. Olha que interessante, por isso tem que trabalhar junto. Ninguém trabalha sozinho na igreja. Verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Portanto, a responsabilidade de Josué agora era, depois da visão, poder fazer o ofício sacerdotal, purificar diante de Deus. Qual a lição disso para nós, irmãos? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda impureza, de todo pecado. Você está se achando sujo? O diabo tem te acusado de sujeira, de imundície? Jesus Cristo te purifica. O diabo tem te acusado do quê? De um serviço inadequado, um serviço inapto, uma incapacidade de realização. Deus te capacita. Mas é necessário que, antes de tudo, Ele se torne o nosso primeiro afeto. Porque sem isso, tudo que você fizer, irmão, vai ser consumido pelo fogo no dia da vinda do nosso Senhor. Porque isso pode ser que seja diante de Deus madeira, feno ou palha. E o segundo varão de presságio, então você tem agora um sacerdote e agora um da linhagem real, porque lembra que nós falamos sobre os 3 pares que aparecem na edificação da casa de Deus nesse contexto? Ezequiel, sacerdote. Rei Daniel, que pertencia à corte de Judá, da tribo de Judá. Aí você tem agora o sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote. Mas você também tem Zorobabel. Zorobabel significa uma semente tirada da Babilônia. Zará, em hebraico quer dizer semente. E Babel, Babilônia. Uma semente tirada da Babilônia. Vê? Uma semente que Deus conseguiu preservar santa na Babilônia, para que agora ele pudesse, voltando para sua terra, ser plantado novamente. Porque ele fala de um renovo aqui. Olha, irmão, esse renovo dá a ideia de um broto saindo da terra. Vê que interessante? E o detalhe é que Zorobabel também era num segundo estágio da linhagem real de Judá. E vocês sabem que Zorobabel é um dos ancestrais do nosso Senhor Jesus. Vê? Qual a importância desses varões de presságio, irmãos? Zorobabel, agora então na condição de linhagem real, somado ao ofício sacerdotal do sumo sacerdote Josué, entra em cena com uma profecia do mesmo profeta Zacarias, agora profetizando a edificação da casa. Por isso é uma edificação de reino sacerdotal. Zacarias, capítulo 4, do verso 1 a 10, diz assim. Vê que interessante. Capítulo 3, o anjo fala sobre o sumo sacerdote Josué. Mas o anjo volta a falar agora com Zacarias para completar a visão. E é necessário, na completude da visão, que o reino sacerdotal seja estabelecido diante de Deus para a edificação da casa. E aí ele diz, verso 4:1, tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Vê que até o anjo vai lá e cutuca o Zacarias, irmão, estava dormindo. Quantos de nós estamos dormindo às vezes, irmãos? Às vezes na reunião. Pega um sono tão profundo na turma, irmãos, só quem está na frente vê. Irmão, não sabe os bocejos que a gente vê de longe. Os olhinhos assim, ó, lá no horizonte, assim, tentando se manter esperto ou desperto para poder ouvir algo.
Aí vem o anjo e desperta o Zacarias. Acorda, Zacarias. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro. Então o que você vai ter aqui, irmãos? Um candeeiro. Os irmãos sabem que o candeeiro é o símbolo da igreja. Porque aquele texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vai tratar do quê? Do candeeiro, que são as 7 igrejas. Vê como tem uma relação imediata com a restauração da igreja? Com a obra que Deus nos confiou? E diz assim, verso 3, junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E aqui são os 2 varões de presságio. Quem? Josué como sumo sacerdote e Zorobabel como governo. Olha as 2 oliveiras trabalhando. Olha que interessante, irmãos. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Ele não sabia o que era. Era um profeta e não sabia? Não sabia. E ele falou: Senhor, eu não sei o que é isso. Então o anjo respondeu, verso 5: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, Senhor, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Mas ele não pronunciou palavra nenhuma. Ele só mostrou um candeeiro e 2 oliveiras. Então agora entra a interpretação profética. O anjo interpretando a visão que ele teve. Porque, irmãos, não é necessário só ter a visão. É necessário ter a visão e a compreensão do que a visão quer dizer. Portanto, a interpretação de uma visão espiritual. E aqui, então, o verso número 7 diz, verso 6, prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você percebe que agora, irmãos, não é a nossa capacidade humana, a força do braço em realizar algo, mas é pelo Espírito. Porque se o Espírito, irmãos, não nos desperta do sono, não nos mostra que o amor da nossa vida é o nosso Senhor Jesus, e as nossas afeições voltadas para Ele, e o abandono das velhas afeições, agora então nós temos o que diante de nós? Uma visão muito clara da edificação da igreja, onde diz que nessa edificação não é força nem violência, mas é o Espírito. Como nós precisamos da obra e da pessoa do Espírito Santo na edificação da casa, irmãos. Eu falava isso ontem com o Leonardo. Eu dizia: irmãos, nós temos que orar mais para que o Espírito Santo faça uma obra no nosso meio. Que vejamos o Senhor com tanta clareza, porque nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo nessa visão. Precisamos, irmãos, mais do que nunca. Esse é o tempo do fim. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina. O grande monte podia ser a Babilônia, que se oporia àquela edificação. Ó, irmãos, a Babilônia é um tipo de mundo religioso. Enquanto o Egito é um tipo de mundo sistema, Babilônia é um tipo de mundo religioso. Sabe quando você tem medo de que a religião vá te criticar porque você está fazendo aquilo que Deus está ordenando você fazer? E não discerne pelo Espírito que é um assunto espiritual? Esse é o monte que diante de Zorobabel seria aplanado. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Os irmãos vão ver depois na edificação da casa de Deus, quando a gente for ler lá Esdras, Neemias, os irmãos vão ver que havia uma grande aclamação
quando o povo viu o templo edificado. Uma grande aclamação, um grande barulho, mas que era algo assustador, irmãos. Por quê? Porque haviam dois grupos que clamavam e gritavam. Um grupo clamava e gritava de alegria, de plena satisfação, de gozo, porque a casa de Deus estava sendo edificada. Porque eles viam que o Espírito havia edificado. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Mas havia um outro grupo também que chorava e gritava entre os próprios filhos de Deus. Que era o grupo daqueles que tinham voltado da Babilônia e que já tinham passado dos seus 70 e poucos anos de idade, os velhos. Você conhece os crentes velhos? Eles assim, choravam copiosamente. Porque eles olhavam para aquele templo e sentiam profunda lástima, porque eles haviam conhecido o templo que Salomão havia edificado e que tinha sido destruído por Zorobabel. Mas eles não choravam porque o templo foi destruído. Eles choravam porque eles lamentavam que a glória daquele edifício, mais simples, menorzinho, menos suntuoso, com menos brilho, não tinha alcançado a magnitude visual do templo de Salomão. E aqui há uma reprovação, irmãos, para nós. Quando a gente é extremamente religioso, da velha guarda, e eu falo em termos de falta de compreensão e visão espiritual da edificação da casa de Deus, e nos apegamos, dizendo, porque como eu gostaria. Aí não dá para distinguir o choro, se é choro de alegria ou de tristeza, porque o choro era tão violento, e os gritos entre os irmãos, que não se distinguia quem estava feliz e quem estava triste. Você acha isso correto na casa de Deus? Será que não deveria haver gozo e celebração, júbilo, em todo o tempo, pela edificação da casa? Não só pela edificação, porque enquanto você trabalha, irmão, você fica feliz com a evolução. Mas quando termina, irmãos, você construiu uma casa, você suou para fazer, e você se alegrava com cada tijolinho que ia sendo colocado ali naquela casa, a tua casa, tá? Para quem já construiu uma casa. Mas quando você termina a casa, e se ela foi feita para você morar e você entra nela, irmãos, quem é que vai estar chorando porque você saiu de um palacete alugado e entrou numa casa um pouco menor, mais simples, mas é sua? E aí entra lá, você vai ficar chorando, porque você saiu do aluguel de um casal maior do que aquela que é sua casa para habitação? Irmãos, a parafernália evangélica é tudo coisa alugada. A parafernália evangélica moderna, todo o aparato, toda a maquinária, é tudo alugado, irmãos. Uma hora vão vir e vão confiscar tudo, porque não pagam o aluguel devido. Agora, aquilo que é edificado no Espírito, isso tem valor eterno, tem peso para Deus. E quem é que pode vir e assaltar a casa de Deus, irmãos? Se é Ele quem põe guardas na sua casa? Verso de número 9. Porque assim, irmãos, quando começa esse barulho, e aqui ele está encerrando uma visão. No verso de número, se você ler com atenção, vamos ler com atenção. No verso de número 7, encerra a visão da casa. Mas você vai perceber que pela profecia, o júbilo nós vamos estudar isso na próxima semana, se Deus quiser. O júbilo, os gritos e o choro era tão misturado que não dava para discernir se era alegria ou tristeza, que foi necessário aqui que a visão fosse cortada. Deus tem hora que tem que parar as coisas conosco, irmãos. Sabe quando Deus para? Você está vindo, aí Deus para. Fala, espera. Eu não sei se você está feliz ou se você está triste com o que eu estou fazendo. Discerne bem. E se alegra.
Aí você pode ler o verso de número 8, que diz assim: novamente, por quê? Porque a visão tinha cessado e agora Zacarias recebe uma nova palavra do Senhor. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós. Pois quem despreza, guarda isso, irmão, você que se reúne unicamente em torno do nome do Senhor, que tem discernido o significado da edificação da casa de Deus no Espírito, aprenda uma lição com essa porção das Escrituras. Verso 10. Pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós não podemos desprezar os pequenos começos do trabalho da casa de Deus. Jamais. A gente tem que se alegrar desde o começo. Porque se, por um lado, o sumo sacerdote Josué é um tipo de Cristo, como o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por outro lado, Zorobabel, inclusive como linhagem, o nosso Messias descende dele, porque ele é um dos príncipes da casa de Judá, e o nosso Senhor é um príncipe, não é um príncipe, o nosso Senhor é o príncipe da casa de Judá, o príncipe da casa de Judá, o príncipe esperado e prometido para a casa de Judá. O Zorobabel ia pegar um prumo, os irmãos sabem como funciona o prumo na parede, né? O prumo em português, em espanhol é plomo, que quer dizer chumbo. Por isso que o plumo, ele é de chumbo, que é plomo, que na tabela periódica vocês vão ver lá o PB, que é o chumbo. Em espanhol é plomo, que é o chumbo. Então tem um chumbo na ponta, e você tem uma cordinha, que você encosta a cordinha aqui na parede, e o peso do plomo, do chumbo, fazendo o pêndulo, vai mostrar para você se ela do alto a baixo está alinhada. Você acha que o nosso glorioso príncipe, o nosso verdadeiro Zorobabel, o Senhor Jesus Cristo, faz alguma coisa torta, irmãos? A sua obra é perfeita. Porque quem está edificando a casa é o Espírito. Nós, irmãos, com as nossas imperfeições, não podemos edificar a casa de Deus. Por isso é necessário a misericórdia de Deus operando em nós, nos livrando de nós mesmos. Porque daquilo que cooperamos na edificação da casa de Deus, só pode ser cooperado a partir do que é vida de Cristo em nós. O que é vida de alma, velha natureza e força do braço, não tem participação na edificação espiritual da casa de Deus. Portanto, o prumo, nós vamos ver esse prumo nas mãos do nosso príncipe Zorobabel, Jesus Cristo. E vamos ver uma parede tão alinhada, todas as paredes da casa, tão bem alinhadas, irmãos, que nós nos alegraremos e celebraremos, e cantaremos, e vamos cantar, e vamos festejar, e vamos glorificar o nome dele, irmãos. A gente vai se alegrar quando a casa estiver terminada. Mas enquanto isso, é nossa responsabilidade reconhecer que as nossas afeições, em primeiro lugar, precisam ser voltadas para o nosso Senhor. E que, em segundo lugar, aí então, nós podemos voltar às primeiras obras. E voltando às primeiras obras, nós, pela natureza do ministério de Cristo em nós, coletivamente, vamos reconhecer quem são aqueles que edificam e qual coopera em cada parte. Essa é a justa cooperação de cada parte que o apóstolo Paulo fala para os coríntios.
A justa cooperação. O que é justo diante de Deus, irmãos? O justo é você entregar tudo aquilo que você tem. Porque o que não é seu, não é justo você entregar. Você só entrega do que é seu. Então, a justa cooperação é aquela da porção que foi preparada pelo Senhor dentro de você, no teu espírito, para ser entregue na edificação da casa. E traduzindo, irmãos, muitas vezes é importante a gente fazer esse break e expandir um pouquinho o assunto, mas só abrir e fechar um parênteses logo. Essas coisas são relativas, irmãos, à nossa vida de consagração. O que nós podemos cooperar na edificação da casa de Deus está relacionado à nossa santidade. Está relacionado à nossa devoção, às nossas orações, à nossa dedicação ao conhecimento do Senhor na sua palavra, a comunhão com os irmãos, o partir do pão, irmãos, as boas obras. Mas você não faz por fazer, você faz a partir daquilo que Cristo formou em você. E se você não está interessado naquilo que Cristo pode formar em você e da maneira correta com que isso deve ser formado, eu quero te dizer que você tem a visão errada da casa de Deus. Porque isso tem a ver com a tua vida. E aquilo que do Senhor você recebe, você entrega para os irmãos na edificação da casa, com a porção da justa cooperação que opera em você. Entende, irmão e irmã? Amém, queridos? Nós veremos o prumo na mão de Zorobabel. Fecha parênteses. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos guie, irmãos, a uma melhor, mais exata compreensão da pessoa de Cristo entre nós. A sua centralidade, a sua supremacia, a sua preeminência e proeminência entre nós. Para que opere exatidão no nosso serviço, para a glória do nome do Senhor, que resulta na edificação da sua casa, porque quando a casa é terminada, irmãos, o princípio do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão é o mesmo. A glória de Deus vem e enche a casa. Amém?